Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. São João capítulo 19, 31 a 37. João 19, 31 a 37. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para vós, para que também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos concluindo o mês de julho, e o mês de julho é o mês do preciosíssimo sangue. E vocês tiveram a graça de ouvir cada quinta, desde o Antigo Testamento, a preparação que o próprio Deus foi fazendo através de símbolos, de imagens, de figuras daquilo que iria se realizar séculos depois. E eu pedi que vocês lessem a carta aos Hebreus para ter um entendimento daquilo que nós pregamos e de outras coisas do Antigo Testamento referente ao culto, porque tudo há um sentido, e Hebreus mostra isso. Vimos que no começo, depois do pecado do homem, Deus faz roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva com peles de animais que tinham sido sacrificados para aquele fim. Vimos que Abel oferece um sacrifício agradável, um cordeiro das primícias do seu rebanho. Vimos que Noé, quando o dilúvio acaba, ele faz um culto a Deus, oferecendo animais e aves dentre os animais puros. E Deus, diz a palavra, que sentiu o cheiro daquela fumaça do sacrifício queimado para Deus e se agradou de Noé.
Vimos Abraão, que faz aliança com Deus com o derramamento do sangue do prepúcio dele e a partir dele de todos os israelitas, homens. Vimos o culto que foi estabelecido no deserto, na grande tenda de reunião, onde eram sacrificados bois, carneiros e bodes. E quando a família era pobre, como vimos com José e Maria, podia se sacrificar 2 pombinhas, 2 rolinhas, já que não era para um pobre nada legal oferecer um carneiro. Quem tinha um carneiro, uma ovelha, uma cabra, era rico. Mas Deus aceita do pobre a rolinha ou um pombinho, mas tinha que ser derramado o sangue. Séculos e séculos, todos os anos se celebrava a Páscoa. E a Páscoa dos judeus, que ainda hoje eles fazem, era exatamente matar um cordeiro, comê-lo às pressas, em pé, com ervas amargas, lembrando o sofrimento do Egito, com pães ázimos. E aí, Jesus, antes da sua morte, manda que os apóstolos preparem a última ceia, exatamente naquela quinta-feira, fazendo o sacrifício a Deus, que vai ser imediatamente substituído pelo seu próprio sacrifício. Por isso ele diz: isto é a minha carne, isto é o meu sangue. E ali ele institui a Eucaristia e o sacerdócio. Porém, ele vai ter que, como cordeiro, que João Batista anunciou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo, como diz também a carta aos Hebreus, não há redenção, não há salvação sem o derramamento de sangue. Ele teve que derramar o seu próprio sangue, morrendo na cruz. Vimos que Jesus derramou as primeiras gotas na sua circuncisão, mas durante a vida toda, os seus sacrifícios, suas caminhadas, suas dores, suas tristezas, suas lágrimas, sua pregação, a cura dos enfermos, tudo isso foi restabelecendo, foi curando, foi libertando o homem até chegar no grande sacrifício da cruz. Jesus derramou o seu sangue para tirar o pecado do mundo. Hebreus 9:22 diz: porque o sangue é utilizado para quase todas as purificações, e sem a efusão do sangue não há perdão, não há redenção. Então era necessário. Por isso ele diz no livro de João, no Evangelho de João, não há maior amor do que aquele que dá a sua vida. E ele diz: eu não faço isso obrigado. Eu dou livremente a minha vida. Eu oferto livremente a minha vida. Os soldados, o imperador romano lá, Pôncio Pilatos, os sumos sacerdotes, fizeram parte da trama. Mas quando foram prendê-lo, que Pedro parte com espada e corta a orelha de Malco, Jesus diz: guarda a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Não sabias que eu poderia invocar milhões de anjos? Se eu quisesse, eu poderia invocar os anjos. Bastava Miguel sozinho. Não ficava um, lapo, acabou-se. No Antigo Testamento, nós vimos isso num cerco de Jericó, lembra? Na época de Josafá, tinham 180 mil soldados cercando Jerusalém. Deus disse: não é para se preocupar não,
bote o povo para louvar. E enquanto louvavam, eles começaram a se matar entre eles e morreram todos. Diante de Pilatos também Jesus disse: se eu quisesse, os meus súditos me defenderiam. Portanto, Jesus derrama livremente o seu sangue por amor a uma miséria como eu. Por amor a uma desgraça como eu. E também por amor a uma miséria e uma desgraça como você. Nós não passamos de miseráveis, audazes, petulantes, que fomos capazes de ofender o próprio Deus. Mas Deus amou o mundo de tal modo, João 3,16, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, não seja condenado. Quem está em pé aí atrás, ó, tem cadeira, viu aqui, podem vir para cá. Mas tenha a vida eterna, amém? Livremente. Quem tiver cadeira aí vazia, levante a mão, tá? Olha, fica com a mão levantada. Tem muitos irmãos entrando, podem ver onde é que tem vazia, vocês se sentem. E ali também do lado, tá? Isso, não fique em pé não. Fica com a mão levantada, onde tem cadeira. Pronto, aqui na frente, aqui do lado. Agora olha para cá. Jesus diz em Mateus 26, 28, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Porque o sangue da antiga aliança era o sangue de bois, cordeiros e bodes. Primeira leitura de hoje. Carta aos Hebreus, capítulo 9, de 11 a 15. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior, porque aquela no deserto era uma tenda. Antes do templo que Salomão mandou fazer, era uma tenda de couro, de vaca, de boi. Como você vê naqueles filmes antigos, era uma tenda. Então, o autor da carta aos Hebreus diz, ele veio como sumo sacerdote através de uma tenda maior e mais perfeita. Que tenda é essa? Quem acertar, ganha. Que tenda é essa? Não é o tabernáculo. Que tenda é essa? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança é para trás. A igreja, não. Que tenda é essa? Olha, preste atenção. Cristo veio como sacerdote dos bens futuros através de uma tenda maior do que aquela do deserto. Dentro daquela do deserto tinha a Arca da Aliança, tinha a menorá, tinha os altares, tinha as bacias para colocar o sangue. Vocês leem lá em Levítico, tem tudo isso. Os castiçais, tudo. Cristo veio com uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas. Ou seja, aquelas foram fruto de obra de mão humana. O candelabro, o Santo dos Santos, as cortinas, tudo ali foi feito. As bacias. Então, qual é essa tenda maior? Ventre de Maria. Começou a esquentar. Mas não é o ventre de Maria, não. Mas começou a esquentar. Hã? É Jesus ele mesmo. Está bem quente. Está quentíssimo. Mas é o quê? Calma, deixa o pai para lá. Não, é aqui, é com Jesus. Foi o que você disse? É ele mesmo. É o seu corpo. Só faltou dizer isso.
é o seu corpo. A tenda é ele mesmo, é o seu corpo, mais perfeita, porque não é obra de mãos humanas. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o Filho será chamado Filho do Altíssimo. No ventre de Maria, o Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria. Não é obra de mãos humanas. Isto é, não faz parte desta criação. E não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Preste atenção. Ele entrou no santuário, porque o sacerdote pegava o sangue, vocês viram isso, né? Pegava o cordeiro, matava, tirava as vísceras, queimava lá fora, depois tirava a gordura, queimava no altar, tirava o sangue, jogava, melava o altar, aspergia a pessoa, os próprios sacerdotes. Então o autor, a carta aos Hebreus diz assim: ele não entrou com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas. Diga, uma vez. Uma vez por todas. Por todas. Quantas vezes o sacerdote tinha que entrar para fazer as ofertas? Todo dia, o dia todo. Milhões e milhões e milhões de vezes, milhões e milhões de touros, de carneiro. Se fala que em uma Páscoa se matavam mais de 1 milhão de animais. Era uma carnificina. Imagine todo aquele sangue derramado, todos aqueles animais mortos, séculos e séculos. Toda vez era necessário, mas com seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todos, obtendo uma redenção eterna. Repita, obtendo todos. Obtendo a redenção eterna. A minha salvação não é por um tempo. A sua salvação não é por 1 ano, 2. A nossa salvação, ela é eterna. Como também a condenação é eterna. Quem está no inferno não vai sair de lá nunca. Nunca. Diz que o relógio do inferno bate sempre com a mesma tocada. Sempre, nunca. Sempre, nunca. Sempre e nunca. Sempre e nunca. Sempre sofrimento, nunca o fim do sofrimento. Isso é sério. O inferno é real, tanto quanto o céu. E se você ouvir alguém pregar, dizer que o inferno não existe, pode ter certeza, é um herege. Pode estar de batina no altar, é herege. Nega a verdade de fé da Igreja Católica, Apostólica Romana. Pode ser quem for, negou. É herege. Eterno. Mas não vou falar do inferno, não. Vou falar do céu. A salvação que Jesus nos adquiriu é eterna, diz a palavra. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros os santifica e realizava a pureza ritual dos corpos, o cara pegava o carneirinho, ó, eu traí minha mulher, botava a mão em cima da cabeça, confessava o pecado ao sacerdote. Outra prefiguração do sacramento da confissão, diante do padre, ou do sacerdote, ele chegava lá com um cordeirinho que tinha que ser macho, mas sem defeito, sem mancha, botava a mão, o sacerdote dizia, ó, eu traí minha mulher, eu roubei, eu blasfemei o nome de Deus. Aí o sacerdote matava o cordeiro,
dava uma facada aqui, ó, na jungular, o sangue espirrava, com a bacia de ouro ele recolhia o sangue, jogava aquele sangue no altar, depois aspergia a pessoa e ela era perdoada dos seus pecados. Então o autor diz, se o sangue e a cinza de novilhas, depois ele queimava, tirava as vísceras, jogava para fora, uma parte ficava para o sacerdote, e o melhor era queimado para Deus. O melhor, a gordura, a picanha, era de Deus. Porque aquele animal tinha sido consagrado e dado a Deus. A Deus. Amém? Quanto mais, diz a carta aos Hebreus, o sangue de Cristo, diga, quanto mais? Quanto O mais sangue de Cristo o sangue de Cristo purificará a nossa consciência a nossa consciência das obras mortas, das obras mortas, para servirmos para servirmos ao Deus vivo. ao Deus vivo. Continua, pois em virtude do Espírito eterno, que é o Espírito Santo, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Ele é o Filho único de Maria, o unigênito de Deus, o primogênito de Maria, puro, sem mancha. Por isso ele é mediador de uma nova aliança. Aliança de Abraão, aliás, começando lá atrás, aliança de Noé, aliança de Abraão, aliança que ele fez com Moisés. Todas essas alianças agora não têm mais nenhum valor, porque Deus aceitou a aliança feita no sangue do seu Filho. Ou seja, você só vai para o inferno se você for mesmo ruim, se você for uma peste mesmo, daquelas que não quer, você não quer mesmo, você não quer, você já diz, não vou. Mas se você quiser, você tem um preço altíssimo pago, direito que foi conquistado na cruz, quando pelo seu sangue, diz Paulo, ele cancelou a nossa dívida. E ele rasgou a carta de condenação que existia. Ele pagou, diz Pedro, não com ouro e prata, mas com o seu próprio sangue. Ou seja, ele fez isso por mim. Não fez pelo aleluia, todinho lá de cima, oh, aleluia, olha, coisa bonita ali. Quem é aquele povo? Deixa eu botar um binóculo aqui para eu ver aquela véia que está ali. Não é assim. Não é desse jeito. Que ele olha, né? O céu. Do céu para a terra. Vê, já vamos chegar, parece que a 8 bilhões de pessoas, né? Ele olhando aquele formigueiro de gente ruim, aquele formigueiro de baratas teimosas, cobras venenosas. Ele olhando lá de cima. Não é assim. Ele olha para você. Você é amado como pessoa. Diga seu nome todinho. Hudson Souza Santos. E o seu CPF. Ele sabe seu CPF. Ele sabe onde você mora, a rua. O quarto onde você dorme. Ele vê cada lágrima que desce do seu rosto. Gente, eu queria que vocês acordassem para isso. Acordem. Para o amor pessoal. Diga, Deus me ama. Com amor pessoal.
Vocês entenderam isso? Às vezes a gente em casa diz assim, família grande, né? Ali é o queridinho da mamãe. Aquele ali é o queridinho do papai. Não tem, né? E às vezes o pai tem mesmo esse erro, ou a mãe, de ter privilegiados em casa. Isso aqui eu vou guardar que é para o meu filho. Pois guarde para todos. Deus te tem como filho privilegiado. Só que no caso de Deus, Ele não ama um desprezando o outro. Ele não ama um rejeitando o outro. Ele não ama um dando a herança só para um e deixando os outros sem nada. Ele deu a vida por cada um. Diga, como São Paulo, Ele me amou e se entregou por mim. Agora, é aí que nasce a diferença daqueles que, ao entender esse amor de Deus, Santo João da Cruz dizia, amor com amor se paga. Se eu entendi que Deus me ama, eu não posso dar em troca o pecado. Eu posso? Eu não posso. Por isso que eu disse, nós somos cobras venenosas, raça de víboras, disse Jesus aos fariseus, sepulcros caiados. Mas o sangue dele continua disponível toda missa, todo dia. No mundo inteiro. Quando aqui você está dormindo, tem um padre celebrando no outro lado do mundo. Parece que são de 4 em 4 segundos tem uma missa. Teve uma santa, Beata Helena Guerra, que ela fez na época, hoje é mais, né? Mas na época ela fez assim um relógio eucarístico. Ela fez um relógio eucarístico, colocou todos os países do mundo com os horários, né? Porque, por exemplo, agora aqui são 8h10, na Itália são 1 da manhã. Em Portugal, meia-noite. Estados Unidos, -1, 7. Japão, já deve ter amanhecido o dia. Mas em cada hora, cumprindo a profecia de Zacarias, desde o nascer do sol, o nome do Senhor é glorificado. Este sangue é oferecido aos homens. Aí a pessoa hoje pega e diz, não, mas para eu ser abençoado, vá, pega uma galinha preta e leve na encruzilhada e mate. E sabe quem é que faz isso? Pessoas que se dizem católicas. Católicas. Não é gente lá que na China, na Ásia, lá no sei lá onde, faça isso. Dá até para você entender que o indiano vai tomar banho naquele rio podre, o rio Gange. Se vocês verem a ceboseira que é aquele rio, porque eles botam os corpos lá no rio, e os corpos apodrecem, né, de rio abaixo, e eles vão tomar banho para se purificar dos pecados. Mas ele não sabe que alguém já morreu, o rio da vida é Jesus Cristo. Ele não sabe disso, mas você sabe. Gente, eu não prestava para ser Deus nem um segundo. Se eu ficasse no lugar de Deus, eu não dava, não. Primeiro que eu matava era eu mesmo, né? Não daria.
Porque a pessoa diz assim, como é, criatura, que tu tem o sangue de Jesus e tu vai levar um bode? Não tem nada contra, quem quiser pode fazer, né? O adajá lá pode fazer. Tem um preconceito não. Né? Gaste seu dinheiro. A vela preta, branca, amarela, vermelha, uma farofa, né? Linguiça, pimenta, pode fazer. Uma garrafa de sapupara, pode ofertar. Só que não precisa. Você já foi lavado, santificado. Nós não cantamos isso? Eu fui lavado pelo sangue. E aí, às vezes, aparece, Padre, eu preciso que o senhor faça um exorcismo em mim. Eu digo, tá ruim, porque eu não sou exorcista. Não tem exorcista na Arquidiocese de Fortaleza. Mas o que foi, minha filha? É porque eu fui, padre. Eu fui. E você foi por quê? Eu vi aqui a sua missa, mas aí me disseram que se eu fizesse um trabalho... Minha filha, alguém já fez o trabalho. O trabalho já foi feito na cruz do Calvário para te dar vida, salvação, libertação, cura. Se uma pessoa não sabe disso, eu não... Ótimo, vá, minha filha, gastar seu dinheiro. Mas quem sabe disso não pode. Porque a palavra de Deus diz que aquilo não tem eficácia. Aquilo não tem o poder. O poder é o sangue de Jesus. Mas a gente é burro. E em vez da gente colocar a nossa confiança nele, em vez da gente ir atrás dele, a gente vai atrás dessas coisas. De pedra, de cristais, de folha. Meu Deus. Para que eu quero saber do meu futuro? Para que? Me diga. Me diga, para que você quer saber? Se Deus não lhe deu esse conhecimento para... Não, mas eu quero saber o dia que eu vou morrer. Você já imaginou se você soubesse? Não, vamos supor que Deus me revelasse aqui, ó, tu vai morrer. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo um mês de... Você imaginou você acordado e dormir toda noite? Eu vou morrer em janeiro de 2023. Você quer saber de futuro? Eu lá quero saber de futuro. Porque o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive e está. Eu quero lá saber de futuro. O sangue de Jesus. Que no Evangelho ouvimos que o soldado abriu o peito de Jesus e saiu sangue. Ou seja, a igreja, a Eucaristia, a confissão, a comunhão, mas não confessa não. 40 anos sem se confessar. Confessa não. Ah, mas eu quero ter sorte, eu vou pular lá na praia, 7 pulinhos de costa. Não confessa. É tão fácil. Não precisa dar nenhum pulinho, nem dois, nem nada. O pulinho quem deu foi São Longuinho lá, que fez ali, pulou e abriu a fonte. O peito aberto de Jesus. Como ele disse a Santa Faustina, eu derramarei um mar de graça. O sangue é a água que cura, que purifica, que salva. Coisas que a gente faz que dá trabalho. Realmente é um trabalho, né? Nenhum sacrifício
de nenhum trabalho. Meu trabalho já foi feito na cruz do Calvário. Eu só tenho que tomar posse. Vocês não usam muito essa palavra? Eu tomei posse. Né? Não é assim? Ah, aqui tem uma pessoa, tomei posse. Pronto, tomou posse, quer dizer, a graça vai acontecer, porque você, o que é tomar posse? Me conscientizei que aquela palavra era para mim e eu assumi. E fiquei curado. Na hora, não é assim que diz que acontece daqui a pouco? O Senhor está curando uma pessoa, será que é para mim? É para você mesmo, ainda responde. A pessoa ainda responde aqui em cima. É para você que está com dúvida, é você mesmo que está com a camisa amarela. Sabe o nome, sabe tudo. Aí a pessoa tomei posse. Pronto, tomou posse. O que é tomar posse? É ir no banco e fazer, o quê? Como é que chama? Sacar o dinheiro. Ou seja, sacar as graças. Ele já assinou um cheque em branco através do seu sangue. Está lá, quando se diz Jesus Cristo, Filho de Maria, o Emanuel, Nazareno, Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, Rei Eterno, Pai da Eternidade, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que tem a chave, está lá, o nome dele é compridão. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o nome de Jesus longo. Até Apocalipse. Aí você tira o cheque. Aliás, você desconta o cheque. Estou doente. Cura. Estou oprimido. Libertação. Estou passando mal. Estou desempregado. Estou mal. E é simples assim. Simples assim. Simples assim. Quem aqui já passou por a experiência, às vezes quando termina a missa, eu correndo, né? Para ver se eu escapo de vocês. E aí você, ali no pé, né? Às vezes eu rezo até ali no pé da... E aconteceu a graça, bem rápido assim. Pá! Tem alguém? Hoje o Lucas não está aqui para ver os testemunhos. O Júnior viu 2, então os 2. Mas eu queria um desses, assim, que você me pegou no meio da... Aqui, correndo. A gente já ouviu aqui, né? Várias vezes. Mas tem alguém? Vem aqui. Rápido. Os 2 que falaram com o Júnior podem vir. Traz o microfone. Hã? Ou eu estou mentindo? Padre, eu fui um desses aí. Ah, pronto, o Hudson tem um deles, mas tem outros. Pega assim na capoeira. Não, peraí, esse é um deles, então espera aqui, ó. Fica aí. Esse é de quê? Ah, suba cá. Depois eu vou ouvir os 2. Quem eram os 2? Eram os 2? Isso. Vai, Hudson, fala. Escuta isso aqui. Há uns 4, 5 anos atrás, eu insisti em fazer uma prova e não conseguia passar. Já estava na 4ª vez que eu estava tentando fazer a prova, fazia a prova e não conseguia. Prova da OAB. A prova da OAB. E eu entrando aqui no Shalom, uma pessoa disse: mas Hudson, você é tão próximo do Padre Antônio, peça para ele rezar para você, que isso aí só pode ser alguma coisa que está lhe impedindo de alcançar isso, porque você já conseguiu tanta coisa. E aí eu não conseguia, assim, um momento com o Padre Antônio para marcar uma hora para fazer. E num Aleluia, num sábado do Aleluia, ele correndo para lá, um monte de gente, tinha uma fila de gente para ele atender. Eu só dei a mão assim para o alto, ele me virou para a parede, colocou a mão na minha cabeça. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele disse o que era o problema, né? Ele disse: você não está passando nessa prova porque alguém da sua família disse que você não ia ser nada na vida.
mas amanhã eu corto essa maldição, mas amanhã você vai fazer essa prova e você vai passar. Aí eu saí dali, ficou naquela confusão, voltei para casa e realmente fiz a prova. A prova eu só conseguia fazer 39, 38, 39, fiz 57 acertos, só precisa de 40. E na outra fase, que ainda era mais difícil, eu fiz 8,9, não tirei 10, acho que pelo nervosismo. E um mês depois, o meu irmão conversando comigo estava muito contrariado com o meu pai. Aí disse, não, tenha paciência com ele está com mais de 80 anos, tenha paciência com ele. Ele disse, não, toda a vida ele foi assim, você era pequenininho, ele disse que nós não íamos ser nada na vida, que nós íamos vender picolé na rua. Aí eu me lembrei do que o padre tinha dito. Ou seja, o meu pai havia falado algo, maldição, e que aquilo era uma maldição, e quando ele, assim, na correria, botou a mão na minha cabeça, imediatamente ele me disse, você não está passando porque foi colocado uma maldição, mas eu agora corto em nome de Jesus. Amém. E aí, assim, isso me marcou muito, porque foi uma coisa muito rápida, eu não marquei nada com ele, e eu digo para as pessoas, né, que me procuram, não marque nada com ele não, pegue ele no meio, na hora que ele estiver correndo aí, pegue assim da coisa, pegue e diga, padre, reze aqui por mim, ele bota a mão, é naquela hora, é a hora da graça. Se agendar, eu acho que não vai ter poder não. E ainda teve, peraí, que ele já deu testemunho também, ali na mesa. Ah, sim. Estava comendo um sanduíche. Aí a gente, eu acho que devido a esse nervosismo, essa coisa toda, eu estava com intolerância à lactose. Então, assim, eu não podia nada derivado de leite, nada. Acho que devido ao estresse, a essa ansiedade e tudo. E aí a gente estava ali numa reunião do Cerco de Jericó e ele pediu algumas coisas e pediu uma tapioca com queijo, não sei o que, e me deu. Eu disse, não, padre, eu não quero, eu não posso. Ele disse, não pode por quê? Eu disse, não posso porque eu tenho intolerância à lactose. Ele disse, eu abençoo você e a partir de agora você nunca mais vai ter. Aí eu só disse amém. Aí passou um dia ou outro e eu estava sem um remédio e comi uma vitamina com leite e disse, eita, estou lascado. Aí no outro dia normal, eu disse, vale, não aconteceu nada. Aí testei de novo, tomei leite de novo, aí tomei sorvete, nada. Aí fui no médico novamente, a minha tolerância era 0,26, que é um grau muito alto. Estava 0,8 no último exame que eu fiz. E eu não tenho mais a intolerância. Eu pedi esses testemunhos só para vocês entenderem que quando você chega com o cheque no banco e ele tem fundo, o que é que o gerente faz? Paga. Ele não tem o que dizer nada. Está pago, está assinado. Você está entendendo? Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso. Ah, tem vezes que a gente ora e a pessoa morre? Tem. Já vi muito isso acontecer. Deus não escuta sempre. Não sei qual o desígnio dele naquela situação. Mas que tem crédito no banco, tem. Eu posso dizer, seja curado em nome. Jesus dizia, levante e anda. Pedro chegou na porta do templo, depois Jesus já estava no céu. O cara pediu uma esmolinha, ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levante e anda. E o aleijado levantou. Porque ele tinha. Estava pago. Vamos pegar aqui, vamos. Cadê? Isso. Boa noite. O meu foram 2 graças. Não sei se o senhor se recorda. Uma missa antes do senhor viajar para o exterior, eu lhe peguei ali na calçada e pedi para o senhor rezar por uma causa na justiça. E aí, com 8 dias, essa causa foi resolvida sem chegar no juiz, né? Que já estava marcada a audiência, eu lhe mostrei o papel e tudo. O senhor rezou, mandou pegar um envelope aqui e disse que já tinha dado certo. E realmente deu. E a outra foi... Eu andei de moto sempre, foi meu primeiro transporte, mas aí eu sofri um acidente que o pneu estourou e eu fiquei traumatizada. Assim, toda vida que eu subia na moto, era como se o pneu tivesse furado e sentar, né? E aí eu vendi a moto
E esse ano eu sofri um acidente de carro, fiquei sem transporte, aí só tinha o transporte do meu pai, que era uma moto. E eu fiquei com muito medo, andava 40 quilômetros, e todo tempo com aquela impressão que o pneu estava furado. Aí peguei o Padre Antônio lá no estacionamento, pedi para ele dar uma benção na moto em mim, e aí já voltei sem medo até hoje. Palma para Jesus. Mas vamos, suba os dois aqui. Seu nome? Meu nome é Sônia. Boa noite. Meu nome é Sônia. Estou aqui hoje para agradecer uma graça da cura do meu filho. Eu não sei, padre, se o senhor se lembra que eu estava de joelho. Lembro. Como é que eu ia esquecer? Pedindo cura para o Lucas. Teve meningite. Eu rezei por ele, né? Agradeço a Eu Deus. digo que não tem que me esquecer, porque tem um nome aqui, Lucas, né? Na hora que eu rezei, Senhor, cura o Lucas, né? Mas é porque eu vi aqui o Lucas, né? Tá aqui em cima. E pela honra... Peraí, o que é que o Lucas teve, meu filho? Sim. Sim, vai. Boa noite a todos. No dia 20 de junho do mês passado, eu saí para trabalhar e quando eu cheguei no trabalho, com muita dor de cabeça. E aí não aguentei trabalhar, eu voltei para casa e aí meu companheiro disse que a gente não poderia ficar em casa e tinha que ir para o hospital. Fui para o hospital e tudo mais. Quando eu cheguei lá, tive o pré-atendimento, não foi muito legal, como a maioria dos hospitais, mas para honra e glória do Senhor Jesus, quando foi na troca de turno, chegou um médico que já viu a minha situação e adiantou dizendo: esse rapaz tem que começar o tratamento quanto antes. Ele está com um quadro de sepse. Sepse depois eu fui dar uma pesquisada, é a infecção generalizada no corpo. Mas isso era o que ele achava, ele não tinha certeza. E até então ele começou o tratamento com antibiótico e foi começar a fazer a pesquisa do que seria. E aí foi identificado, através do neurocirurgião, que eu estava com a meningite bacteriana. Passei 6 dias na UTI, desses 6 dias, 4 desacordado. Quando eu me acordei foi uma quinta-feira. E aí, a partir do sábado, né, eu fui para o leito, comecei a me recuperar melhor da meningite e continuei o tratamento. E aí todo dia ia a minha tia e a minha mãe, todos amigos, familiares, colegas, todos intercedendo por mim, pela minha cura, inclusive eu também. E, claro, evidentemente, o Senhor. E teve uma missa que o Senhor fez lá no Parque Solidade, que foi a missa agora recentemente, que a minha mãe disse que o Senhor estava andando com o Santíssimo e o Senhor tocou novamente na minha foto. E voltei ao médico depois de 12 dias e quando o médico me viu, ele ficou outro médico. O primeiro médico me atendeu, né? Porque ele atende, mas não acompanha. E quando ele me viu, ele ficou todo arrepiado e ele disse que não acreditava que era eu. Porque ele falou que do jeito que eu cheguei, nem ele estava mais com esperança. E que se Deus permitiu que eu estivesse ali sem nenhuma sequela, bem andando, falando, lembrando de tudo, é porque Deus tem um propósito. E eu venho buscar esse propósito. Amém! Seja bem-vindo, essa é a sua família, nova família. Muito obrigado. Seja bem-vindo, meu filho. Fazer o seminário de vida. Louvado seja Deus. Isso, agradeço. Então, padre. Então, eu quero agradecer, né, eu quero agradecer... Hã? Mais próximo. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus, que na hora que eu soube que meu filho estava mal muito, eu pedi o Santa Chaga para que, com a gota do sangue dele, entrasse naquele antibiótico que meu filho estava tomando para curar ele. E hoje, em nome e glória do Senhor, estou aqui com meu filho curado.
Em nome de Jesus. Obrigada. Pai, também quero agradecer a todos que rezaram por ele, oraram. E também uns anjos que enviaram para ele. A cunhada dele, que se não fosse ela, naquela hora, ele tinha morrido. Ela foi lá, trouxe o médico até a ele para acudir ele. Então, eu agradeço a ela, a cunhada dele, a Juliana. Ela está até aqui, tá, Lucas? Acho que sim. Ela está aqui também. E eu agradeço muito a ele. Obrigado, Senhor. Amém. Vida nova, meu filho. Boa noite, Paola. Tô nervosa. Padre, no início do mês eu peguei Covid. Eu e meu esposo. Ele era para estar aqui, mas ele está ali sentado, viu? Eu peguei Covid e nesses 2 anos de pandemia, que eu saiba, eu nunca tinha pegado. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, tinha muito medo de pegar e tudo. E aí eu peguei, né, no início do mês. Nos 3 primeiros dias foi tudo bem, só que quando eu fiz o teste para realmente confirmar se era, eu fiquei muito nervosa. Então, eu passei uns 8 dias com Covid. No finalzinho, nos 3 últimos dias, eu comecei a sentir um cansaço, uma falta de ar. E eu fui para o hospital. Esse cansaço, acho que me deixou mais nervosa, mais ansiosa. Eu sofro de ansiedade. Quando eu cheguei no hospital, a médica, eu falei, né, que eu estava cansada e tudo, que eu estava com Covid, que eu não tinha sentido muito sintoma, mas que eu estava com cansaço. Mandou eu fazer tomografia para ver o pulmão, né? E aí eu fui fazer exame de sangue, tomar a medicação. Fui fazer, tomei a medicação e aí tem que voltar para ela para poder ela dar alta ou falar alguma coisa, né? Quando eu voltei para ela, ela mandou eu repetir o exame tomografia, porque podia ser embolia pulmonar. E aí eu fiquei desesperada no hospital. Acho que eu tive uma crise assim muito forte, já estava nervosa, ansiosa. E aí, nesse dia no hospital, eu falei, Senhor, se o meu exame não der nada e tudo isso passar, eu prometo que eu vou no Shalom e vou dar a minha testemunha, né? E aí, assim foi, eu fiz o meu exame, voltei para a médica, meu pulmão estava limpo, estava tudo bem. No outro dia, eu também tive uma piora, tive muita falta de ar, fui para a Unimed com muita falta de ar, muito cansaço. Lá a médica disse, fiz exames de novo, já tinha negativado para o Covid e disse que a minha falta de ar podia ser ansiedade. E aí eu dei graça alcançada, graça testemunhada. Estou fazendo tratamento com remédio para minha ansiedade e vim aqui contar que eu venci o Covid e estou me tratando da minha ansiedade também. Amém? Amém. Quem quer liberá-la da ansiedade? Quem tem fé. Para você obter a cura, você tem que ter amor à pessoa. Lembra que eu digo aqui, faça de conta que é sua filha. Faça de conta que é sua mãe. Faça de conta que é sua irmã. Porque se não tiver amor, a cura não acontece. Como é que a gente vê no Evangelho? Jesus não poderia tocar num leproso, porque a lei proibia. Ele tornava-se impuro. A mulher com fluxo de sangue, impura. Um defunto, impuro. Ele tocava. O doente, impuro. Sogra de Pedro, ele pega na mão. Então, quando eu tenho amor, você imagine você ser ansioso. Quem já passou por ansiedade? Eu já passei, eu sei o que é. A ansiedade é uma desgraça. É terrível. É terrível. Então eu tenho o crédito da cruz. Eu estou ensinando a você. O menino está doente, passa um raminho nele que fica bom. Que negócio de ramo? Você tem que impor as mãos como a Bíblia manda. Nenhum lugar da Bíblia manda passar raminho em ninguém. Jesus diz, os que crerem porão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Se eu creio e eu estou obedecendo,
ela vai ser curada. Agora pense que eu não tenho dúvida disso. Pense que eu não tenho menor dúvida. Deus quer uma filha dele com ansiedade? Ele não quer. Então, se ela precisa, Deus não quer. Já foi pago o preço. A consulta já foi paga. O remédio já foi pago. Só falta ser liberado. Amém? Vocês não entenderam ainda. Vou matar vocês, até vocês entenderem isso. Entende? Só falta isso é porque é o Senhor. Que vergonha ser o filho de Deus. Meu nome? Paula. Feche seus olhos. Senhor, Tu sabes a causa e a origem dessa ansiedade. Visita, Senhor, Paola, no momento em que ela foi concebida no ventre da sua mãe. Naquele momento, Senhor, no momento da relação sexual dos seus pais, cura toda ansiedade. No período da vida intrauterina, no ventre da sua mãe. Senhor, Tu possas curá-la na hora do nascimento. Todo medo que ela sentiu. Te peço que Tu cures nos primeiros dias de vida, na primeira infância, segunda infância, dos 12 anos em diante, na adolescência, no início da juventude, até o dia de hoje. Cura o cérebro dela. Cura o cérebro dela. Coloca a substância que é necessária, a serotonina, para que ela possa viver normal. Pai querido, eu Te peço isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que deu a vida por ela. Amém. Amém. Você vai voltar aqui depois já para dar um testemunho. Amém. Obrigada. Amém.